alguma explicação para algo que não tem explicação. Por enquanto, obrigado, Mariana. Sobre essa questão das armas que a Mariana tão bem destacou, nós vamos conversar agora ao vivo com o professor de Relações Internacionais da FAP, professor Carlos Gustavo Pódio. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. A gente sabe que o clima de comoção toma conta dos Estados Unidos em momentos como esse. Claro, toma conta do mundo. São crianças sendo mortas por um atirador que a gente não sabe os motivos, mas nenhum motivo justifica um ato como esse, é óbvio. Mas essa comoção aparentemente não tem força para mudar o que a lei, a Constituição americana, a história dos Estados Unidos permitem. O comércio fácil de armas de fogo. Dessa vez, o senhor acredita que possa ser diferente? Boa noite, Márcio. É um prazer conversar com você. Uma pena a gente estar mais uma vez falando de temas como esse. É uma situação que claramente foge, inclusive, me parece, à questão política, né? Eu acho que é um problema endêmico da sociedade norte-americana. Os Estados Unidos é um país que tem mais de uma arma por pessoa, por habitante, ou seja, é um país de 330, 340 milhões de habitantes que tem quase 400 milhões de armas, né? Então é muita arma circulando. E aí você tem, em alguns lugares, em alguns momentos, um acesso muito fácil às armas e que permite, eventualmente, indivíduos com problemas ou indivíduos que tenham intenções até mesmo de ataques terroristas, fazerem esse tipo de ataque. Você acabou de dizer o nome do atirador, né? E é um nome de origem latina, numa sociedade, num condado norte-americano perto do Texas, de maioria latina, cerca de 80% das pessoas desse condado são de maioria latina. Então, portanto, a gente precisa identificar quais são as causas que estão por trás desse ataque. Isso é importante. Mas me parece que há um elemento aqui que é um problema em termos psicológicos desses atiradores jovens, né? A gente viu, por exemplo, um atentado em Nova York, um jovem também, e agora um no Texas. Nova York é um estado que tem muito menos armas por habitantes do que no Texas. Nova York é um estado cujas leis são muito mais severas do que no Texas. No entanto, nenhum dos dois casos foi possível impedir este tipo de ataque. Então, Márcio, me parece que é um pouco complexo a gente compreender isso para além da questão de legislação. Eu não entendo que um país com 400 milhões de armas, se você muda a legislação amanhã, isso teria algum impacto muito severo nesse tipo de ação que a gente tem verificado. Agora, como a Mariana também destacou, Joe Biden está retornando agora dessa viagem que ele fez à Ásia, Japão, foi a última escala. Com esse histórico de Joe Biden, que já tentou passar uma legislação que tornasse um pouco mais difícil o comércio de armas, o que ele deve dizer agora? Como ele deverá se posicionar? Especialmente lembrando que esse ano tem eleição. A gente deve ver o que a gente costuma ver quando acontece esse tipo de atentado. É o presidente oferecer lamentos, dizer que precisa passar a legislação. Isso vai ficar muito forte no campo da retórica, mas vai ser muito difícil mudar isso no campo prático. E me parece que também há uma questão que a gente precisa examinar aqui, que é o seguinte: será que este tipo de atentado ele seria parado com legislações mais severas? Não me parece que é uma resposta óbvia, né? Novamente, nós temos uma legislação severa em Nova York, né, uma das mais estritas do país, e ainda assim tivemos um atentado como esse. Texas é um estado onde tem muita arma circulando, então o acesso à arma é muito fácil. Então você tem um jovem que certamente deve ter problemas, é um jovem que era do próprio colégio, segundo a informação que foi passada agora recentemente, e me parece que vai muito além de qualquer questão que possa ser solucionada através de legislação. Esse me parece que é um ponto que a gente precisa discutir, ou seja, o que temos que conversar sobre a sociedade americana que vai além de propor uma mera mudança na legislação. Não há como a gente ter uma certa ingenuidade de achar que basta mudar a lei e as coisas automaticamente vão ter um efeito. Mas desculpa, professor, o senhor mesmo disse que talvez esse jovem tenha problemas. Um jovem com problemas não poderia ter acesso a armas. Ele não poderia ter acesso à arma se ele fosse comprar diretamente a arma, mas nada impede que alguém repasse a arma para ele. Novamente, é um país onde circula muito armamento. O acesso é simples. Não sei nem se esse jovem foi até a loja e comprou a arma.
É possível que alguém tenha repassado, é possível que seja a arma que ele tivesse na casa dele, né? Mas nós estamos aqui no Brasil, Márcio, onde nós temos legislações relativamente severas para porte de arma. E nós somos o país que mais mata pessoas no mundo. O Brasil é um país com acima de 50 mil homicídios por ano, mesmo tendo uma legislação muito severa. Nós também temos um problema. Mata-se, aliás, muito mais no Brasil do que nos Estados Unidos com arma de fogo. Professor Carlos Gustavo Pódio, da FAAP aqui de São Paulo. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite para o senhor. Obrigado, Márcio. Boa noite a todos. Fazemos agora um rápido intervalo comercial.